Good morning, everyone. It's Thursday. E Thursday é dia de English for Work, né? Dia de Thursday, né? Dia de English for Work. E hoje eu vou trazer 9 expressões, 9 estruturas que você precisa saber em inglês. Você precisa para falar sobre você, sobre a sua rotina, sobre as suas habilidades. Você precisa saber essas novas expressões. 9 expressões, não novas expressões. E eu já estou aqui compartilhando, deixa eu só abrir a minha câmera, porque, ó, time is money, e eu sei que a sua semana está corrida. Então, vou ser mais rápida, ok? Prometo, prometo. Se você está chegando aqui agora, hi, eu sou a Teacher Kelly, e eu te convido a se inscrever no canal, porque todo dia temos uma aula temática fora as lives. Sim! Então vamos lá, falando sobre sua experiência. I work as. I work as. O verbo work, ele vai com várias preposições. E dependendo do que você vai falar, claro que a preposição vai variar. A gente já viu isso. Na verdade, a gente já viu uma aula só com work. Mas tem muito tempo. Acho que eu vou trazer de novo. Eu acho que eu vou trazer de novo. Mas a gente já viu. Então, procura. É só botar aqui no YouTube ou então no Google, Kelly My Academy Work. E aí vai aparecer. Ok? Eu trabalho como. Você vai usar o as como profissão ou função, o cargo, tá? Por quê? Eu sou formada em letras, então eu sou professora por formação e eu trabalho como professora, então I work as a teacher. Mas, por exemplo, vamos supor que eu agora estou trabalhando numa escola ou num curso que eu exerço a função de diretora. Eu sou professora, but I work as a director. Então, work as não é só falar a sua formação, porque pode ser a sua formação como a minha, formação e função a mesma coisa, ou você tem uma função diferente, tá? Então, cuidado, porque tem gente que usa work as como profissão, e não é. Quer dizer, é, mas vai depender do contexto, tá? Por isso que eu falo, eu trago frases para a gente contextualizar, né? I work as an English teacher. Então, eu trabalho como? Eu não botei a tradução de cada coisa, porque é tudo eu trabalho como. Então, I work as an English teacher, she works as a manager, e aí é she, he, she, it não tem works, sorry, ok? She works as a sales manager, gerente de vendas. She works as a sales manager. He works as a software engineer. Eu ia falar engineering. He works as a software engineer. Então, engenheiro de software de programação. They work as accountants. They work as accountants. Eles trabalham como contadores. Accountants. Olha o work aí com outra profissão, com outra preposição, work in. Esse in é a área que você trabalha, o departamento que você trabalha. Então, no meu caso, I work in education. É a área que eu trabalho em educação, tá? Então, work in é área, departamento. Ok? I work in marketing. I work in finance. I work in education. I work in human resources ou então in HR. Você pode usar human resources or HR. Que nem a gente fala aqui, os recursos humanos ou RH, apesar que agora acho que recursos humanos nem se fala, não sei nem se fala em português, porque as coisas vão mudando, cada departamento tem uma coisa diferente, meio que separou um pouco, então eu não sei. Mas você pode falar, I work in human resources or in HR. I work in IT, né? O TI. I work in IT. I work in healthcare, na saúde. I work in healthcare, na saúde. Aí eu trabalho na saúde, tá? Eu acho que com a saúde, eu trabalho com a saúde, eu trabalho com educação. É, a gente fala eu trabalho como, né? Eu trabalho com marketing, eu trabalho com finanças, com educação, mas em inglês é in. In. I work in marketing, I work in finance, I work in education, I work in human resources, I work in IT, I work in healthcare, ok? I work for. Aí nós temos o for, eu trabalho para. Aí é para o empregador, para a empresa,
ok? É para quem você trabalha, para quem que você presta o seu serviço. I work for Google, she works for Microsoft, he works for a startup, I work for an international company. Então, eu trabalho para o Google, para a Microsoft ou para uma startup porque eu estou falando português, e I work for an international company, eu trabalho para uma empresa internacional. I work for an international company. Tá vendo? Work for é para o seu empregador, seja, né, a empresa, o tipo, como você está falando ali, empresa internacional, ou o nome mesmo, tá? I'm good at. E aí a gente fala, eu sou bom em, né? Então a gente pensa no in, mas é at. I'm good at. Eu sou bom em. Por isso que eu falo, às vezes, o problema não é a tradução, o problema é que a tradução não bate, nem traduzindo do inglês, né? Trazendo para o português, nem do português para o inglês, porque tem essa diferença. Precisa entender, gente, toda língua é assim. Toda língua é assim, tá? Então, I'm good at. É o famoso good at, né? I'm good at solving problems. I'm good at solving problems. E vocês já sabem que o verbo depois da preposição vai para o ing, porque ele é um complemento da preposição. Então, ele vai para o ing. Então, eu sou muito bom em resolver problemas. I'm good at solving problems. I'm good at communicating with people. I'm good at communicating with people. Eu sou muito bom em me comunicar com pessoas. Mas você pode generalizar. I'm good at communication. I'm good at communication. Você está generalizando, ok? Mas você pode. I'm good at teamwork. I'm good at teamwork. I'm good at teamwork. Em trabalho em equipe. I'm good at organizing events. I'm good at organizing events. Eu sou muito bom em organizar eventos. Então, você pode usar um substantivo ou você pode usar o verbo, a ação. Só que lembrando que se for botar o verbo, tem que levar o ing por causa da preposição. Ok? Uma outra maneira, mas aí, por isso que eu botei o foguetinho, né? Que falam que foguete não dá ré e o Elon Musk foi lá e criou o foguete que dá ré, mas tá tudo bem. I excel at. A gente guarda tanto Excel planilha, mas o Excel é quando você é muito bom em alguma coisa. Realmente muito bom. É mais do que good. É mais do que amigos, é friends. Entendeu? Então é o Excel. I excel. Então quando você fala I excel at, é tipo, eu sou muito bom nisso. Então Excel aí não é a planilha, mas é muito bom, por isso que vem excellent. Né? Oh, ótimo, maravilhoso, excelente, né? Então, I excel at. Eu me destaco em, olha a preposição também, at, ok? Na verdade, o Excel, não vou dizer que o good não é profissional, gente. Pode, até porque eles perguntam, né? What are you good at? Mas o Excel traz aquela coisa tipo, eu sou muito bom nisso, mas nisso aqui eu domino. Eu domino, né? I excel at project management. I excel at project management. Então, eu me destaco em gerenciamento de projetos, em gestão de projetos. Hoje, em português, a gente usa gestão, né? Então, eu me destaco em gestão de projetos. I excel at project management. I excel at customer service. I excel at customer service. Eu me destaco em atendimento ao consumidor, atendimento ao cliente. I excel at customer service. I excel at negotiating contracts. I excel at negotiating contracts. Eu me destaco em negociação de contratos, em negociar contratos. Também pode usar o substantivo, tá? I excel at public speaking. I excel at public speaking. Isso é maravilhoso, né? Eu me destaco em falar em público, né? Como é que fala? Em falar em público, né? Não tem. Public speaking, não tem. Falar em público. I excel at public speaking.
I excel at public speaking. Eu quero saber o que você se destaca. Escreve aqui nos comentários. I excel at. I excel at. Outra. I'm responsible for. Olha a preposição. I'm responsible for. For. Sou responsável por. I'm responsible for. I'm responsible for customer support. Então, eu sou responsável por apoio ao consumidor, apoio ao cliente. I'm responsible for customer support. Você dá o suporte, ok? I'm responsible for customer support. I'm responsible for preparing reports. I'm responsible for preparing reports. Então, eu sou responsável por preparar relatórios. A gente fala prepare reports, ok? I'm responsible for managing projects. I'm responsible for managing projects. Então, eu sou responsável por gerenciar projetos. I'm responsible for managing projects. I'm responsible for training new employees. I'm responsible for training new employees. Eu sou responsável por treinar novos empregados. I'm responsible for training new employees. O for é preposição igual, então pode ser substantivo ou verbo com ing. Como eu falei, o verbo vai para o ing porque ele é um complemento da preposição. Eu já comentei isso aqui em várias aulas, né? Porque a gente sempre fala, depois de preposição, verbo e ing. Aí tem preposição que não bota o verbo e ing. Aí você fica assim, mas não tinha que botar o verbo ing? Porque aqui é complemento. Então, verbo é só ação. Para ele ser complemento ou sujeito, ele tem que estar no ing, porque é o que a gente chama do ing para transformar, né, o gerúndio como substantivo, porque você usa o ing para transformar num substantivo, para que ele seja o complemento, para que ele seja o sujeito. Entendeu? Mas eu trago isso uma próxima vez, porque toda aula eu fico sempre mencionando e não trago uma aula só disso, entendeu? Apesar que eu acho que eu trouxe, hein? Aula de gerúndio. Procurem aula de gerúndio. Eu botei aula de gerúndio e aí eu explico todos os gerúndios. Adjetivo, substantivo, esse que você transforma o verbo em substantivo para que ele seja complemento. Procura aula de gerúndio, mas eu trago de novo, tá? Sem problema nenhum. I'm responsible for training new employees. Então, lembra que depois da preposição, verbo e ing, ou você usa o substantivo, tá? Uma outra maneira que você pode falar é I'm in charge of. Eles são muito parecidos, mas tem uma diferença assim, ó, muito tênue. O responsible for, não necessariamente você é líder, mas você é responsável por aquilo. Eu tenho um líder, mas eu sou responsável por aquilo, por exemplo, preparar os relatórios. Dentro da equipe, eu sou responsável pelo relatório. Agora, quando a gente usa in charge of, eu sou responsável por alguma coisa, mas eu tô ali, ó, no topo. Tá? Eu tô no topo, estou encarregado de. Então, ele traz um pouquinho mais de liderança do que o responsible for. Tá? Um pouquinho mais de liderança. Então, a diferença, assim, é mínima. A gente pode dizer que são meio que sinônimos, mas quando você usa in charge of, você vem com um sentido de liderança, tá? I'm in charge of the sales team. I'm in charge of the sales team. Então, eu estou encarregado do time de vendas. I'm in charge of the sales team. She is in charge of the marketing department. She is in charge of the marketing department. Ela está encarregada do departamento de marketing, do marketing. He is in charge of the budget. He is in charge of the budget. Ele está encarregado do orçamento. Então, ele é responsável ali pelo orçamento, tá? He is in charge of the budget. I'm in charge of hiring new employees. I'm in charge of hiring new employees. Então, eu estou encarregado de contratar novos funcionários. I'm in charge of hiring new employees. Eu estou encarregado de contratar novos empregados. Agora a gente vai falar da sua formação. I hold a degree in. Em português, a gente fala assim, eu sou formado em. E aí a gente tende a usar I'm graduated, mas não é.
Ou você fala I graduated, ou então I hold a degree in. Eu seguro um certificado em. Não tenta traduzir nada, tá? I hold a degree in, eu tenho formação em, tá? Não tenta porque não dá certo. I hold a degree in business administration. I hold a degree in business administration. Eu tenho graduação em administração de empresas. I hold a degree in marketing. I hold a degree in marketing. Eu tenho graduação em marketing. I hold a degree in engineering. I hold a degree in engineering. Eu tenho graduação, eu tenho certificado, eu tenho formação em engenharia. I hold a degree in education. I hold a degree in education. Eu tenho graduação em educação, mas vocês viram que na hora de traduzir engenharia, eu fiz várias traduções, por isso que eu falo, às vezes não é a tradução literal. Você tem meio que associar, correlacionar. Isso aqui eu falo em inglês, isso aqui eu falo em português, isso aqui eu falo em inglês, isso aqui eu falo em português. Entendeu? Porque às vezes tem várias traduções para o português que a gente usa. E aí você usa dessa maneira, tá? I hold a degree in. Então, I hold a degree in business administration, I hold a degree in marketing, I hold a degree in engineering, I hold a degree in education. I'm a specialist in, eu sou especialista em, I'm a specialist in digital marketing. I'm a specialist in digital marketing. Quando você tem especialização. Lembrando que especialização não é pós-graduation em inglês. Já falamos sobre isso. Em inglês, tudo que é pós-graduation é especialização, mestrado e doutorado. E vocês podem ver até nas próprias universidades aqui do Brasil já estão falando isso. Pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. MBA. Pós-graduação é tudo que você faz depois da sua graduação. A gente é que tende a usar pós-graduação como a especialização como pós-graduação. E aí, quando eu falar eu tenho pós-graduação, todo mundo já aqui entende que é especialização, mas em inglês não é, tá? I'm a specialist in digital marketing. Então, eu sou especialista em marketing digital. I'm a specialist in cybersecurity. I'm a specialist in cybersecurity. Eu sou especialista em segurança cibernética. I'm a specialist in language teaching. I'm a specialist in language teaching. Eu sou especialista em ensino de idiomas, né? Principalmente o inglês, né? É English language teaching. She is a specialist in finance. She is a specialist in finance. Ela é especialista em finanças. E aqui eu trouxe um exemplo que você agora vai parar o vídeo, vai fazer no seu caderno, copiar esse exemplo, faz o screenshot, como é que fala? O print, screenshot, né? E faz o seu e depois escreve aqui nos comentários. Escreve nos comentários, se apresenta para mim profissionalmente. Se apresenta para mim, ok? Então, ó, eu vou ler para vocês. I work as a project manager. I work in the technology industry and I work for an international company. I'm responsible for leading projects and I'm in charge of a small team. I'm good at solving problems and I excel at managing deadlines. I hold a degree in engineering and I'm a specialist in project management. Tem muito I, muito I work, porque eu quis usar as expressões. Claro que conforme a gente vai aprendendo inglês, a gente vai crescendo, a gente vai meio que juntando uma coisa com a outra. Mas eu quis mostrar para você que somente com essa aula você consegue falar sobre você. Você consegue falar sobre você, seja no networking, seja no elevator pitch, você consegue falar sobre você. Tá? Claro que com o tempo a gente vai juntando uma coisa com a outra, prega um e bota em adjetivo, o outro bota não sei o que, bota um and. Mas agora você já consegue falar sobre você. Então eu vou ler de novo. Não vou fazer a tradução porque eu sei que vocês vão entender, porque a gente já fez a tradução
anteriormente em cada expressão dessa. Ok? O único que eu vou traduzir é ali, ó, leading projects, em liderar projetos. Né? Porque lead é liderar, por isso que a gente fala leader. Leader é aquele que lead. Então, é aquele que lidera, tá? Então, ó, I work as a project manager. I work in the technology industry. And I work for an international company. I'm responsible for leading projects and I'm in charge of a small team. I'm good at solving problems and I excel at managing deadlines. I hold a degree in engineering and I'm a specialist in project management. Quero ver, hein? Escreve aqui nos comentários. Faz o print, escreve no caderno, escreve o seu, volta, bota nos comentários e manda, claro, manda essa aula para quem está aprendendo inglês, precisa de inglês profissional, manda essa aula para eles e volta aqui. Eu quero ler, eu quero conhecer você, ok? Quero conhecer você, mas eu te vejo amanhã, porque amanhã é dia de tirar dúvidas. Aquela hora que fala, eu perdi, aí eu falo para o aluno assim, perdeu o quê? Ué, perdi, como é que eu falo perdi? Eu falei, depende do que você quer perder, né? Do que você perdeu o voo ou você perdeu peso? O que você perdeu? Por quê? Dependendo do que você perdeu, é um perder diferente. E amanhã é dia de ver Miss and Lose. Então volta amanhã que eu vou tirar suas dúvidas e você não vai ter mais dúvida em perder nada. Não vai ter. Te vejo amanhã. Bye. Kisses. Have a great Thursday.